Nessa live nós vamos conversar sobre dados estatísticos sobre o câncer de mama e falar também sobre o papel terapêutico da melatonina na prevenção e na redução dos efeitos colaterais da quimioterapia e da radioterapia. E para começar essa live eu trago algumas informações muito importantes, tá? Que são no caso esses dados estatísticos. Se eu olhar para o lado, não se importem, é que eu estou com esses dados aqui na minha frente, no meu computador, então eu preciso olhar para o lado para pegar esse tipo de informação. Tá legal? Então olha só que bacana. Que bacana não, né? Olha só quanto é forte essas informações. Estima-se aproximadamente que nós tenhamos todos os anos 60 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. Tá? E desse total, né, de câncer de mama, o câncer de mama ele é o tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil. No total de câncer que afetam as mulheres, 16% de óbitos de câncer são derivados do câncer de mama. Então é um dado bem importante aí, bem impactante, né? O câncer de mama é o tipo de câncer que mais mata mulheres. Mas um ponto positivo, se é que podemos dizer isso, é que o câncer de mama, quando diagnosticado em estágio inicial, ele tem aproximadamente 90% de chances de remissão por completo, quando diagnosticado no estágio inicial. Então é bem bacana esse dado, tá? Por isso que é muito importante o exame, né, de autotoque da mulher, para que ela possa reconhecer o câncer de mama no estágio inicial e procurar aí o mais breve possível um tipo de tratamento com a sua médica, tá? E olha que interessante, né? O que o INCA nos traz? O INCA é o Instituto Nacional de Câncer. Ele fala que 30% dos cânceres de mama poderiam ser prevenidos se a mulher tivesse bons hábitos. Ele fala assim, bons hábitos, né? Hábitos de vida saudáveis, entre os quais nós temos prática de atividade física, uma alimentação saudável e balanceada, manter-se dentro do seu peso adequado, além, é claro, de evitar hábitos nocivos, que seria aí, por exemplo, né, álcool, cigarro e outros tipos de drogas, uma alimentação muito industrializada e baseada aí em excesso de açúcar. Então, 30% dos casos podem ser evitados somente com hábitos saudáveis. Olha a importância disso. Dentre desses hábitos saudáveis, eu colocaria também o sono de qualidade, já que eu estarei falando sobre o hormônio do sono daqui a pouco, que é a melatonina. Então, os dados são esses, gente, tá? Agora, vamos falar sobre a melatonina e o seu uso preventivo e também o seu uso terapêutico na redução dos sintomas, dos efeitos colaterais derivados da quimioterapia e da radioterapia. São dados muito importantes, tá? Eu fiz uma coletânea de artigos do ano de 2015 a 2020, todos os artigos com alto índice científico, né, com uma pontuação muito alta, então trazendo informações muito robustas aí, que é importante que vocês tenham esse tipo de informação. Tá? Então, rapidamente sobre a melatonina, né? O que é a melatonina? A melatonina ela é um hormônio do sono, chamada popularmente de hormônio do sono. Ela é produzida principalmente pela nossa glândula pineal, pode ser também produzida em outras áreas do corpo, como intestino e gônadas, mas principalmente na glândula pineal. Tá? A função principal da melatonina é regular o nosso ritmo circadiano, ou seja, o nosso ciclo vigília-sono. Ela é produzida essencialmente durante a noite, enquanto nós dormimos. Ela é uma sinalizadora para o sono e tem o seu pico plasmático, ou seja, tem o seu pico de produção entre 3 e 4 horas após nós dormirmos. Então ela regula o sono, basicamente é isso, tá? Mas também tem outras funções muito importantes, como por exemplo a regulação do humor, o controle do apetite, também é relacionado à melatonina. Ela se relaciona com o controle da reprodução, tá? Uma vez que ela auxilia o corpo a produzir tanto testosterona nos homens quanto progesterona nas mulheres. E ela é uma molécula imunomoduladora, ou seja, auxilia diretamente no aumento da nossa imunidade, por vários mecanismos de ação que não vou me ater no dia de hoje, porque o foco é comentar sobre a melatonina como uso preventivo e uso terapêutico no câncer de mama. Tá? Ela também vai ter um importante papel antioxidante, na verdade é um dos principais antioxidantes do nosso corpo, uma vez que ela tem uma característica molecular anfipática, uma cauda hidrossolúvel, né, e uma outra ponta lipossolúvel, ou seja, ela se dissolve tanto em meio lipossolúvel quanto hidrossolúvel, e ela tem um potencial papel anticarcinogênico gigante, tá? Que daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. E ela também tem um papel muito importante, que é o papel depurador de radicais livres e metabólicos, ou seja, ela também auxilia diretamente na eliminação
de toxinas, tá? Então ela é um hormônio, um dos mais importantes hormônios do corpo, afinal de contas regula o nosso ciclo sono-vigília, tá? E olha que interessante, como eu falei, se eu olhar para o lado é porque eu estou vendo meu notebook aqui que eu não quero esquecer de nenhuma informação para vocês, tá bom? Então olha só que bacana, as evidências que eu vou trazer na live de hoje, elas são baseadas em artigos coletados do período de 2015 a 2020, ou seja, são muito recentes. E os estudos realizados, eles apresentam resultados satisfatórios ao correlacionar a melatonina como um potente agente terapêutico para o tratamento do câncer de mama. Gente, eu falei no início da live que o câncer de mama é o tipo de câncer que mais mata mulheres, tá? Nós temos aproximadamente 60 mil novos casos de câncer de mama por ano. Eu não quero vender aqui esperança para ninguém. É claro, eu não sou vendedor de esperança nesse sentido, porque é um assunto muito grave. Mas nós sabemos, sabidamente, que existe um hormônio que é muito importante na prevenção. Eu vou mostrar isso através de algumas evidências. Começando aqui pelas seguintes, tá? Eu separei meus slides em alguns mecanismos de ação que eu vou trazer para vocês aqui, tá? Olha só que interessante. Fala sobre o mecanismo número 1 de como a melatonina se relaciona agora sim com a prevenção do câncer de mama, tá? Também, gente, é importante falar que não somente o câncer de mama, tá? Mas todo tipo de câncer ele é multifatorial, ou seja, ele pode ter diversas causas. Então aqui eu estou falando apenas de um elemento que pode auxiliar na prevenção. Mas pelo fato de ser um problema multifatorial, as causas são diversas. Então, repor os níveis de melatonina não é garantia de que você não terá câncer de mama. Por favor, compreendam isso. Estamos falando aqui de uma estratégia terapêutica que pode sim ajudar. Beleza? Agora, olha que interessante o dado que eu vou trazer para vocês, tá? Tudo baseado em artigos, como eu falei. Artigos super recentes e com alto nível de impacto científico. Olha que bacana, tá? Eu vou ler aqui para não esquecer nenhum tipo de informação para vocês. Existem evidências que pacientes com câncer de mama têm baixos níveis de melatonina. Mulheres com atividade proliferativa neoplásica têm níveis de melatonina muito abaixo do normal, sugerindo então a associação entre o crescimento neoplásico e a quantidade de melatonina. Vou tentar simplificar para vocês, tá? Como é que funcionam esses estudos? Eles pegam as mulheres com câncer de mama e mulheres saudáveis e eles avaliam através das concentrações plasmáticas, ou seja, através de exames sanguíneos, e chegam à conclusão simples de que mulheres com câncer de mama têm menor quantidade de melatonina produzida no corpo quando comparada a mulheres saudáveis. Essa aqui é a primeira observação. Chega-se então à conclusão precipitada, é claro, de que então a melatonina desempenharia algum papel importante preventivo no câncer de mama. E isso aqui é concluído em vários artigos, tá? O artigo continua e fala que mulheres com atividade proliferativa neoplásica, ou seja, mulheres com atividade onde o câncer de mama ele avança com certa velocidade, possuem níveis de melatonina muito abaixo do normal, criando então que uma evidência importante. Né? Se você tem menos melatonina e se o seu câncer avança com mais velocidade, então existe aqui uma relação. E existe sim uma relação importante que daqui a pouco irei falar para vocês. Então os artigos sugerem associações entre o crescimento do câncer com a quantidade de melatonina. Quanto mais o câncer avança, menos melatonina a mulher produz. E a coisa começa a se encaixar de tal forma para fazer mais sentido para vocês, tá? Eu vou avançando e vocês vão vendo se vão entender. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, tá bom? Então essa aqui é a evidência número 1 que eu trouxe, falando que mulheres com câncer de mama têm menos melatonina do que quando comparada com mulheres saudáveis. E que mulheres com câncer de mama, com a sua atividade proliferativa neoplásica acelerada, possuem ainda menos melatonina do que quando comparada a mulheres saudáveis, tá legal? Agora, olha só a evidência 2, que bacana. Pessoal, quem está chegando agora, se puder colocar o dedo no coração aqui para nós, se puder compartilhar esse vídeo, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, porque essas informações são muito preciosas e, afinal de contas, estamos também no Outubro Rosa. Bacana? Agora vamos então para a evidência 2. Olha que interessante, tá, gente? Olha que interessante. Acompanhem comigo. Eu vou ler como na linguagem científica e depois eu tento traduzir e explicar para vocês, tá bom? Olha que bacana. Mudanças no ritmo circadiano podem contribuir para o desenvolvimento do câncer e estão correlacionadas com maior risco do câncer de mama. Eu vou continuar, depois eu explico, tá legal? Perturbações nos padrões circadianos
relacionados à diminuição da secreção noturna de melatonina favorece uma desregulação nos níveis de estrogênio, levando a maior risco de câncer de mama. Gente, olha que interessante o que eu falei. A gente sabe que uma das possíveis causas do câncer de mama é qual? É a alta exposição que a mulher tem ao estrogênio. O estrogênio é um hormônio produzido naturalmente pela mulher que desempenha muitas funções benéficas ao corpo. Mas quando a mulher passa por um período de tempo muito alongado, mediante a exposição do estrogênio, ela aumenta as chances de ter câncer de mama. Tanto que um dos fatores predisponentes para o câncer de mama são mulheres que entram tardiamente na menopausa. Porque quanto mais tarde a mulher entra na menopausa, maior é a janela de tempo de vida dela exposta ao estrogênio. E também mulheres que menstruam muito cedo e acabam também entrando na menopausa no período normal ou então mais avançada, também possuem maior risco de câncer de mama, porque maior vai ser o tempo de vida exposto ao estrogênio. O estrogênio, sim, exposto, em maior quantidades ao corpo feminino do que o tempo normal, ele é predisponente para o câncer de mama. Um dos fatores predisponentes, como eu falei, existem vários, tá? Agora, continuando, tá? Então, ponto 1, nós sabemos que a exposição ao estrogênio em tempo elevado é predisponente ao câncer de mama. Ok, até aí tudo certo. Aí o artigo continua, ele fala que mudanças no ritmo circadiano podem contribuir para o desenvolvimento do câncer de mama. O que são mudanças no ritmo circadiano? O ritmo circadiano, conhecido como ritmo biológico, ou ciclo biológico, ou ciclo circadiano, ele é o ritmo do corpo dentro de 24 horas, que é regulado pelo sono e pela vigília. Regulado então pelo dia e pela noite. Quando nós temos alterações nesse padrão circadiano, ou seja, quando você passa menos tempo dormindo à noite, tá? Você passa então a ter alterações nesse ciclo circadiano. Alterações no ciclo circadiano levam a uma menor produção de melatonina, uma vez que produzimos melatonina à noite enquanto dormimos. Então começam a ver a relação e nós sabemos, agora vem o ponto-chave aqui, tá? Nós sabemos que uma das funções da melatonina é a inibição endógena específica de receptores de estrogênio, reduzindo a influência do estrogênio na atividade tumoral. Tá? Então, olha só, nós já vimos que o estrogênio produzido em maior quantidade, ou seja, mulheres que entram tardiamente na menopausa, são mais expostas ao estrogênio, e o estrogênio em quantidade de tempo exposto, por maior tempo do que o normal, é fator predisponente para o câncer de mama. E eu sei que a melatonina ela é inibidora específica do estrogênio, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando a mulher começa a produzir estrogênio em maior quantidade, se a sua produção de melatonina está adequada, ou seja, se você tem o seu ritmo circadiano adequado, a melatonina freia, tá? Em palavras populares, ela freia essa produção excessiva de estrogênio, ocupando então o local dos receptores de estrogênio. Gente, em outras palavras, basicamente se você produz melatonina de maneira adequada, essa produção adequada de melatonina freia a produção excessiva de estrogênio. Mas a coisa começa a ficar mais louca ainda, mais incrível ainda, uma vez que a gente sabe que o corpo humano tem uma diminuição importante na produção de melatonina a partir dos 40 anos. Tá? Então, se naturalmente a produção de melatonina no corpo humano diminui, então a partir dos 40 anos eu preciso criar ainda mais hábitos saudáveis para um sono de qualidade, ou seja, eu preciso me apegar ainda mais à higiene do sono para tentar manter a produção natural de melatonina em níveis ok. Sendo que, na minha opinião, todo mundo a partir dos 40 anos deveria iniciar uma suplementação de melatonina. Tá? Então a gente sabe aqui, se você mulher tem o seu histórico e se você chega na idade adequada para entrar na menopausa, e se você não entra na menopausa, e se você começa a ter alterações desse ritmo circadiano, seria muito inteligente entrar com uma suplementação de melatonina. Isso aqui é um raciocínio lógico que o seu médico, que o seu terapeuta deveria ter. Tá? Então, querem que eu repita? Vamos lá. Olha que informação incrível. Tá? Um dos fatores predisponentes para o câncer de mama, sabemos que existem vários, estou falando apenas de um. Quanto maior o tempo do corpo feminino exposto ao estrogênio,
nós temos aqui um risco de câncer de mama. Então, mulheres que entram tardiamente na menopausa são mais predisponentes a desenvolver o câncer de mama. Ao mesmo tempo, eu sei que a melatonina ela possui um papel importante para regular o aumento progressivo de estrogênio. Ou seja, se eu tenho produção de melatonina em níveis adequados, provavelmente eu tenho produção de estrogênio em níveis adequados, diminuindo o risco de uma produção excessiva de estrogênio, diminuindo então o risco ao câncer de mama. Tá? Então eu sei que se eu tenho alterações do meu ciclo circadiano, do meu ciclo sono e vigília, eu produzo menos melatonina. Então eu tenho que evitar alterações do meu ciclo circadiano. Tanto que esse artigo ele mostra que trabalhadoras noturnas são mais predisponentes a terem câncer de mama do que trabalhadoras diurnas. Porque quem trabalha à noite produz menos melatonina. Então captaram a ideia aqui toda? E eu sei que o papel da melatonina é inibir a produção excessiva de estrogênio. Captaram então a ideia? Né, da melatonina? Acho que sim, né? Ficou mais fácil vocês verem aqui através desses exemplos que eu trouxe. Tem algumas perguntas que eu vou comentar com vocês. Bom dia, professor Renari. Então a reposição de estrogênio é um fator que pode favorecer o câncer de mama? Sim e não. Sim, ela pode favorecer o câncer de mama quando? Quando já existe um histórico genético na vida daquela mulher, familiar, de câncer de mama. E quando existe uma reposição hormonal de estrogênio sem o devido acompanhamento. Porque o estrogênio ele torna-se perigoso em níveis acima dos permitidos. Se você tem um acompanhamento médico e você mantém esses níveis de estrogênio através da reposição hormonal em níveis adequados, a chance ela é minimizada, é praticamente zero. O risco existe na exposição prolongada em níveis aí acima dos adequados. Tá? Então a reposição hormonal ela é bem-vinda desde que exista um acompanhamento bem feito por um profissional médico, tá bom? São todas as mulheres que precisam da reposição hormonal? Não sei. Teríamos que fazer uma avaliação individual, principalmente baseado em sintomas e parâmetros bioquímicos, né? Afinal de contas, você, mulher, também não merece ficar sofrendo por conta de uma menopausa, com ondas de calorões, ressecamento vaginal, uma alteração gigante de humor. A gente sabe que a menopausa ela é relacionada diretamente com piora da saúde mental. A depender do quadro de gravidade da menopausa, é interessante a reposição hormonal. A depender do quadro de menopausa, não vai ser interessante. A gente pode fazer controle com nutrientes. Tá? Na flor de íris, por exemplo, nós trabalhamos com flor de íris master, que é muito indicado para a menopausa. Existem também fontes de ômegas, que são muito importantes para a menopausa. Tá? Outros nutrientes importantes, Ian mexicano, Amora miura, são todos nutrientes importantes para controlar os sintomas da menopausa. Bom dia, Carla, que chegou aqui com nós também. Tá? A Rúbia comentou, mas a melatonina pode frear? É justamente isso, Rúbia, que nós estamos comentando aqui. Tá? A reposição hormonal, quando acompanhada, ela é sim muito bem-vinda. Tá? Por isso que é importante a gente dosar níveis plasmáticos de melatonina, dosar os níveis plasmáticos de estrogênio e progesterona. A proporção de estrogênio e progesterona precisa ser feita em níveis adequados também. Tá? Então, assim, o câncer de mama ele é provocado por fatores multifatoriais. Nós estamos aqui comentando apenas um, né, que é a exposição elevada a estrogênio sem um controle adequado de melatonina. E dito isso, como eu falei, a gente sabe que o ser humano, a partir dos 40 anos, ele entra em uma curva de decréscimo de produção de melatonina, que eu não entendo o porquê de não se utilizar melatonina. Vocês, profissionais da área da saúde que estão me vendo, tem 2 nutrientes que eu indico para todo mundo: vitamina D3 e melatonina. São hormônios básicos produzidos pelo nosso corpo e que nós podemos sim fazer a reposição em níveis adequados e teremos apenas os benefícios experimentados por eles. Ainda mais quando são nutrientes produzidos por nós, pela flor de íris, onde temos o devido cuidado para manter ali apenas ingredientes saudáveis. Agora aqui, o mecanismo 3. Eu trouxe 2 evidências e quero fechar com 3 evidências sobre o papel da melatonina na prevenção do câncer de mama e agora aqui em especial para a redução dos efeitos colaterais provocados pela quimioterapia e radioterapia. Tá? A evidência 3, gente, olha só que interessante. Estou olhando para o lado porque eu estou lendo aqui. Tá? Olha que interessante. Pessoal, quem puder, deixa aqui o like, deixa o coração. Se inscreva aqui no nosso perfil do Instagram da Flor de Íris, encaminhe esse vídeo para os colegas, para os amigos, porque são informações muito importantes e que poucas pessoas falam sobre isso. Eu vejo muitas pessoas falando sobre doenças e poucas pessoas falando sobre saúde. Estamos falando aqui sobre saúde, mecanismos naturais de mantermos a saúde. Olha que interessante. A melatonina exerce ações oncostáticas, depois eu explico, tá? Ações oncostáticas e sensibiliza as células tumorais para a quimioterapia ou radioterapia.
Ou seja, a melatonina em níveis adequados no corpo, ela faz que com menores quantidades de quimioterapia e radioterapia, você tenha os mesmos benefícios, tá? Então, esse é o ponto importante da melatonina aqui. Se você é uma mulher que não tem níveis adequados de melatonina, pode ser que você precise de mais sessões de quimioterapia, de mais sessões de radioterapia, em concentrações maiores, sendo que com níveis adequados de melatonina, você pode precisar de menos sessões de quimioterapia e radioterapia. Então, isso aqui é magnífico, gente. São informações preciosas para vocês. Tá? Gente, o objetivo da live de hoje foi essa. Eu estou olhando para o lado aqui, porque quase que eu me esqueço de uma ação incrível que a Flor de Lis está fazendo esse mês. Tá? Eu vou sair da tela, mas já volto aqui. Um pouquinho. Aqui. Voltei. Nesse mês de outubro, né? Eu acho que é essa semana e até a próxima, mas eu tenho que ver com a equipe comercial. A Flor de Lis lançou um tratamento que virou minha paixão, que é esse aqui, ó. O Kit Sono Tranquilo. Tá? O que é o Kit Sono Tranquilo? Basicamente em homenagem ao mês das mulheres. Não, desculpa, mês das mulheres não, né? Ao câncer de mama. Basicamente é uma possibilidade de auxílio em relação ao câncer de mama. A gente sabe que um dos fatores predisponentes para o câncer de mama é o estresse. Níveis adequados de estresse, níveis elevados de estresse, níveis elevados de ansiedade são fatores de risco para qualquer doença. Estamos falando aqui em específico do câncer de mama e colocando a melatonina como potencial terapêutico para a prevenção e diminuição dos efeitos colaterais da quimioterapia. Tá? E a Flor de Lis lançou esse tratamento aqui, que é o Kit Sono Tranquilo. O que ele acompanha? Eu vou abrir aqui para vocês, tá? Deixa eu soltar aqui, ó. Ele acompanha um kit proteção e equilíbrio, que é esse aqui, e acompanha também dentro uma melatonina, que é esse aqui. E os terapeutas que adquirirem o Kit Sono Tranquilo, eles estarão pagando apenas pelo kit proteção e equilíbrio. A melatonina ela vem de brinde, tá? Então é uma ação promocional da Flor de Lis. Mas não é só isso, gente. Para quem me conhece sabe que eu sou um estudioso profundo do sono, tá? E sendo um estudioso profundo do sono, a gente não pode utilizar apenas de suplementação para tratar o sono. O sono é um problema comportamental. Nós desenvolvemos hábitos e comportamentos inadequados com o sono. E quem adquirir esse tratamento, olha só que bacana aqui, ó. Na lateral dessa cinta vem um QR Code. Basta o paciente apontar o celular para esse QR Code e ele será levado diretamente para uma playlist de vídeos comigo, onde eu ensino quais são os hábitos e os comportamentos adequados que você precisa ter para dormir bem. Então é um tratamento completo. Na verdade, é o tratamento natural mais completo que eu conheço do mercado, porque ele associa a melatonina, que é o hormônio do sono, e estamos falando aqui em especial da sua utilização na prevenção para o câncer de mama, o kit proteção e equilíbrio, que é fundamental para reduzir os pensamentos ansiosos na hora de dormir, e ainda além disso, né, você ganha um combo de videoaulas comigo, onde eu te ensino quais são os hábitos e os comportamentos para se dormir bem à noite. Aqui a Liliana colocou, doutora Liliana, né? Recomendo, é ótimo. Os comentários que nós estamos tendo sobre esse tipo de tratamento são magníficos, tá? Sem contar a beleza, né, gente? Ficou algo muito bonito, assim como é o padrão Flor de Lis. Gente, doses de melatonina, pensando... aqui, ó, vou falar uma coisa importante, tá? Dose de melatonina para quem quer dormir melhor, tá? Para quem não tem câncer de mama ainda. Quero utilizar como prevenção a mulher 4 gotas antes de dormir, beleza? Se ela já adquire, se ela já está sofrendo, né, com o câncer de mama ali, detalhe, em um nível inicial, aí sim nós podemos dobrar, passar para 8 gotas de melatonina à noite antes de dormir. A não ser, é claro, que exista uma intervenção médica e podendo regular essa dose para mais ou para menos. Isso aqui é uma dose padrão que vai se encaixar para a maioria das pessoas. Beleza, gente? Se tiverem dúvidas, eu fico à disposição. Senão a gente já vai se despedir. Eu trouxe informações que eu considero muito importantes para vocês. Quem chegou por último, eu recomendo que volte e assista essa live, porque de fato ela ficou muito boa e com informações muito preciosas sobre o câncer de mama e sobre o papel preventivo. Quem não é inscrito aqui no nosso Instagram, se inscreva. Quem puder deixar o like no vídeo, deixa. Quem puder compartilhar esse tipo de conteúdo, por favor, o faça, porque isso para mim é muito importante. Eu costumo dizer que é o meu pagamento à interação com vocês. Beleza, gente? Desejo a todos, então, uma ótima quarta-feira.
pela frente, né? E amanhã, pelo que eu sei, é feriado. Que todos possam descansar juntos da sua família e aproveitar esse feriadão. Valeu, gente. Grande abraço e até mais.